Essa parada aqui, opções binárias, Forex, na B3, né, que é o mercado futuro aqui da nossa Bolsa de Valores, são modalidades que nós investimos. São modalidades. Cada modalidade tem sua particularidade. O mais fácil entre eles é opções binárias. Ele é o mais fácil de se trabalhar. Eu quero que vocês façam um teste por 15 dias. Não estou pedindo mais, né? 15 dias da nossa vida é pouco, tá? E não vamos cair na besteira de não fazer isso daqui que eu vou passar, tá? É só fazer, cara. É só fazer. Sem ficar inventando as coisas. Não pode ficar inventando as coisas. Não tem essa de, mas eu não sei mais o que fazer depois dessa live. Vocês vão saber o que fazer. É só seguir, é só seguir. E depois que eu traço um plano para a galera, tá ali, né? Eu fico fudido quando eu já fiz essa porra, deu certo, aí eu falo pro cara, você quer ver um jeito que dá certo? Sim, então tó, é esse. Ai, mas ó, hoje eu fiz. Aí você já começa a falar, porra, então por que o cara pede ajuda se ele faz totalmente diferente, né, não? Meus queridos, eu vou estar passando para vocês a visão que eu enxergo do mercado e depois o planejamento que eu fui montando de acordo com essa visão, tá? Primeiro, a gente tem que entender que isso aqui que nós fazemos, não opções binárias, isso aqui é day trader, né? O que é day trader? Day trader é você todo dia, sentar para fazer as operações, tá? Então, ou você bate o stop, ou você ganha dinheiro naquele dia. Não fica posicionado para próximos dias. O day trader, cara, vocês têm que entender que isso daqui não se trata de opções binárias. O day trader, ele é um só para todos os mercados. Ele é um só para todos os mercados. Para B3, né, mini dólar, mini índice, forex, criptomoeda, vai fazer day trader em ações, do mesmo jeito tem que agir. Tudo é igual. Nós estamos falando de day trader. Essa parada aqui, opções binárias, forex, na B3, né, que é o mercado futuro aqui da nossa Bolsa de Valores, são modalidades que nós investimos. São modalidades. Cada modalidade tem sua particularidade. O mais fácil entre eles é opções binárias. Ele é o mais fácil de se trabalhar, tá? O Forex vai vir em seguida, porque vocês vão estar acostumados a olhar para o gráfico do Forex, porque isso daqui é o gráfico do Forex. Isso daqui, se a gente pegar e abrir o MetaTrader, está acontecendo exatamente isso lá no MetaTrader. E aí, aqui já entre parênteses, né, se vocês estão começando, ou se vocês têm alguma dúvida sobre isso, Renan, eu abri o MetaTrader e percebi que tem dois candles ali diferentes. Então, aí, quem manipula? Isso não existe, tá? Não existe. Não existe manipulação gráfica. A única coisa que a IQ manipula é o payout, é a margem, que às vezes você vai entrar e não tem margem, não tem, né, nada ali para você operar, tá dando R$ 1 para você operar, o mínimo é 2 até, então acaba que não dando, né? Então não existe manipulação, certo? Mas o day trader ele é igual para todos. A única coisa é que aqui opções binárias nós temos o maldito tempo. Às vezes você acerta a operação, mas ele vai ali e te dá um loss. Simplesmente porque o tempo terminou fora da sua taxa, né? Aqui nós temos o tempo como o principal fator se a nossa operação vai dar certo ou se a nossa operação vai dar errado, tá? Então, beleza, vamos lá. O maldito tempo aqui para nós interfere. Então, meus bons, o que eu vejo do mercado? Quando eu estou falando mercado, é day trader, não só de opções binárias, tá? Então, começa a anotar aí, tá? Para vocês entenderem, colocarem de uma vez por todas na cabeça, tá? Porque é importante vocês entenderem esse processo
para vocês agirem, né? O ser humano, ele odeia fazer aquilo que ele não entende. Ah, por que eu estou fazendo isso? Se o cara não sabe explicar, ele já vai ficar com medo, já vai ficar com o pé atrás, e isso aí é normal, tá certo? Vamos lá. Anota isso daqui. Isso daqui, cara, é clichê. É. Poucas pessoas falam. Pouquíssimas pessoas falam. Pouquíssimas pessoas também, depois que aprende isso daqui, grava na memória. Isso daqui, cara, é uma profissão. Pelo amor de Deus, vamos entender isso daqui, cara. Isso daqui é uma profissão de alta performance. Entendam isso daqui. Entendam de uma vez por todas isso daqui. De uma vez por todas, tá? Isso daqui é uma profissão. O que que é uma profissão, meus bons? É você pegar aquela coisinha, aprender todas as funções, depois aprender, depois ter habilidade, construir habilidade para executar essa profissão. Só que isso daqui não é uma profissão tranquila, que você pode ficar sossegado depois que aprende. Isso daqui é alta performance. O que que é alta performance? Alta performance é aquilo que você precisa dar de 110 a 150% de si mesmo naquele curto espaço de tempo. Ou seja, vamos pensar, vamos pensar. Eu sempre dou um exemplo clássico que é, vamos dizer, do Usain Bolt. Ele corre 100 metros, né? Ele é alta performance. Em poucos segundos, ele tem que ser perfeito. Ele tem que dar tudo de si naquele curto espaço de tempo. Um vacilo, uma passada errada, uma respirada errada, qualquer coisa que ele não esteja atento, vai tirar ele do jogo, vai custar a ele uma medalha. A mesma coisa aqui. Aqui você tem os valores, você tem o payout, você tem o tempo e você tem a região. Além de ter que lembrar de todos os ensinamentos que você estudou, de tudo que você aprendeu. Então, por que é alta performance? Às vezes você esquece de colocar o tempo correto. Custa dinheiro. Às vezes você não faz o gerenciamento correto. Isso te custa dinheiro. Às vezes você esquece de um detalhe que aprendeu e te custa dinheiro. Quando você está aqui na frente do gráfico, você precisa dar tudo de si. Você precisa estar você e o gráfico e mais nada, tá? Principalmente se você está começando agora. Principalmente se você está começando agora, tá? Você precisa ter total atenção para lembrar de todos os ensinamentos. E é aí por isso que eu falo para a galera escrever, porque a galera escrevendo e mantendo do lado os ensinamentos, ela vai sempre estar ali lendo e memorizando, né? E ela precisa estar atento também ao tempo, ao valor, a gerenciamento, a payout, se ela vai fazer uma compra, se ela vai fazer uma venda, ela precisa estar muito ligada. E aí, meus bons, vocês aí, o ser humano, ele não consegue ter alta performance durante muito tempo. Isso não existe, tá? Não existe alta performance durante muito tempo. Você vai se perder, você vai cansar, tá certo? Tem uma profissão que eu também adoro de usar ela como analogia, que são, eu esqueci o nome exatamente dessa profissão, mas são aqueles vigias em guarda, em torres de transmissão de aeroporto. Eles ficam de binóculo vigiando o espaço ali, né, para ver se tem alguma coisa interferindo naquele local de voo. Mas aí está o ponto. Eles precisam fazer rodízio. De uma em uma hora eles estão trocando de turno. Por quê? Imagina você sentado de pé, atento a todo instante ali com o binóculo. Tua mente vai cansar. E conforme a sua mente vai cansando, você vai ficando mais propício a cometer erros. Você vai cedendo mais fácil. Então,
1 hora a 2 horas, você consegue manter o hiperfoco, você consegue manter alta performance. Passado disso, seu cérebro vai cansar muito. E aí, você vai ficar mais sujeito a ceder. Ah, tem uma entrada aqui, normalmente eu não faria, mas eu vou fazer. Você já bateu o stop, só que você está muito tempo na frente do gráfico. Se aparecer uma entrada, você vai ceder. Você está ali, operando, já fez muita grana. E aí começa aquela conversa interna, se aparecer uma boa operação para você. Você vai, aumenta a mão naquela parada ali, devolve todo o seu lucro. Essas decisões erradas são por passar, um dos motivos, né, são por passar muito tempo na frente do gráfico. Então isso é prejudicial. De 1 a 2 horas por dia, você consegue fazer o teu treinamento, você consegue fazer o teu dinheiro, você consegue fazer ali o seu estudo, você consegue fazer tudo. Tá? Não precisa mais do que isso. Então, o que eu entendi é que isso daqui é uma profissão de alta performance. E quem não entender isso daqui, cara, vai passar coado, vai passar tomando um murro na cabeça ainda. Não existe, só pelo fato de não entender isso daqui, o cabo vai começar a continuar cometendo erros ainda, tá? Então, beleza. Olha só para vocês verem que eu tinha que entender como que funcionava a parada para depois montar o meu planejamento em cima de como funciona isso, tá? Depois que a gente entende que isso daqui é uma profissão de alta performance e que no máximo 2 horas você consegue ter alta performance, passado disso, você já vai ficar cansado, você já vai ficar disposto a ceder mais fácil, né? A gente tem que entender como que funciona esse jogo. Nós temos que entender como que funciona esse jogo. E esse jogo aqui é um jogo de probabilidade. Isso aqui é um jogo de probabilidade. Beleza? Porra, Renan, o que você tá falando? Galera, isso daqui, cara, é um jogo que não é 100%. Ou seja, você está numa parada que não existe 100% de certeza. Você pode ter o melhor gerenciamento, o melhor operacional, que 1 hora vai dar merda. E muita merda, certo? Então, isso daqui é um game de probabilidade. Se é um jogo de probabilidade, olha a importância de você se conscientizar disso, cara. Você precisa ter em mente que vai errar, que tomar loss faz parte do jogo, cara. Faz parte do jogo. É impossível, inevitável você tomar loss. Inevitável. Gente, você está ali operando, tomou um loss, não tem por que ficar puto, não tem por que ficar bravo. Sempre que eu tomava um loss e ficava puto e bravo, tinha duas coisinhas aqui, que era a causa principal de disparar o gatilho da raiva, da mágoa, que é o ego e pensar em dinheiro. Essas duas coisas aqui, uma tá ligada junto com a outra, cara. Uma tá ligada com a outra, tá? O ego, se você está no treinamento, você tem uma descrição completa dele lá, né? Como o porquê. Você tem lá a estrutura de personalidade, id, ego e superego, e você vai entender o porquê que eu estou falando do ego, né? E porque ele anda aliado com o dinheiro. E se eu estou pensando em dinheiro aqui, eu não vou pensar certinho no que eu tenho que fazer. Eu vou esquecer das coisas, dos pormenores, eu vou esquecer, cara. Eu estou pensando em ganhar dinheiro. Eu estou toda hora olhando o quanto de banco eu tenho. Eu estou toda hora pensando, ai, mas se eu entrar nessa aqui eu vou ganhar quanto? Ai, se eu entrar nessa aqui eu vou perder quanto? Olha só para você ver que esse pensamento é prejudicial. O correto seria, pô, se eu entrar aqui, tá dando isso, isso e isso, e começar a analisar o mercado e os porquês de você estar entrando. Não, tô entrando aqui para ganhar X. Não, eu estou entrando aqui porque aqui tem comprador, aqui tem um ponto de controle legal, aqui tem uma média móvel super bacana também.
né? O contexto tá passando isso daqui para mim. É entrar pensando inteiramente com o lado racional, sem ficar pensando em dinheiro, porque senão você não consegue pensar no lado racional. A tua mente não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Se você está pensando em dinheiro, você não vai lembrar do seu aprendizado. É fato. Isso é fato. Você não consegue, seu olho não divide, não tem como. Você sempre vai estar olhando para um lugar só. Então, pensar em dinheiro é ruim. E aí, eu tenho que pensar no jogo da probabilidade. Pô, essa operação aqui, qual a probabilidade dela dar certo? Sempre a operação de alta probabilidade é aquela operação que você consegue explicar mais de 3 vezes, porque todos os ventos apontam para um lado só. Não tem aquela parada de que, aqui tem o volume, o índice, tudo ao favor, só que a média móvel está apontando ao contrário. Aí já fica uma operação meio indecisa, né? Então eu tenho que ter em mente a questão de probabilidade e pensar apenas com o lado racional. E é importante eu ter esse tipo de pensamento, porque quando dá merda, eu tenho que saber me comportar. Eu não posso ficar puto, isso aqui faz parte do jogo. Então, vamos pensar junto aqui na questão de probabilidade. Eu vou rabiscar aqui nesse canto agora. Olha só, se eu tenho um operacional que ele me dá 70% de taxa de acerto, tá? Isso significa que de 10 entradas, vou colocar assim, 3 vai dar merda. Então, se eu tenho essa noção que o meu operacional tem 70% de taxa de acerto, se eu fizer 10 entradas no dia seguindo essa linha de raciocínio, 3 entradas já vai para o saco. Já vai embora. E aí, aqui, presta atenção que isso aqui tira a gente do jogo, tá? Vamos pensar racionalmente. Vamos pensar racionalmente. Quantas vezes você fez uma entrada dentro do seu operacional, dentro do seu plano, só que logo naquela primeira operação já deu merda. E aí você ficou com medo quando apareceu de novo a mesma oportunidade. E aí você hesitou. E aí você hesita e naquela hora você vê o mercado dando certo. Quantas vezes? E isso mexe com o seu psicológico, você vai cometer mais erros depois. Quantas vezes? Quantas vezes você está ali, você faz uma, duas operações boas, vem uma sequência de loss e você perde a cabeça por isso. Se a gente pensar por esse lado aqui, né? Se eu faço uma operação e ela logo de cara já dá errado, a próxima operação, se aparecer com o mesmo cenário, eu tenho que fazer a minha entrada sem hesitar, porque na maioria das vezes dá certo. Já é comprovado que é 70%, então eu não posso hesitar. Eu tenho que fazer a mesma entrada. E não existe essa de eu ir lá e fazer uma entrada aumentando a mão, aumentando o meu risco, né? Por quê? É um jogo de probabilidade. A partir do momento que você entra numa operação, você tem que contar com o mercado. Se ele vai andar ou não ao seu favor, tá? Então, é importante a gente ter essa consciência para seguir em frente. É importante a gente ter isso em mente para conseguir fluir, para não deixar essa paradinha aqui, sabotar a gente na hora que a gente estiver operando ali. Então, é importante isso.